Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Na data de hoje vamos falar aqui sobre o aparelho multigás, identificação específica de atmosfera para avaliação atmosférica em espaço confinado. Bom, esse é um dos melhores aparelhos, um dos aparelhos mais sofisticados que nós temos no mercado hoje. Ele é da marca MSA, o 5X. Ele tem a finalidade aí de identificar 4 tipos de gases específicos e na data de hoje eu vou demonstrar algumas funcionalidades muito importantes para trabalhadores em espaços confinados, para vigias, quando estiverem utilizando esse tipo de equipamento nas operações em espaço confinado, certo? Uma das funções primordiais deste equipamento, que a gente já consegue visualizar, vamos ver aqui na tela aqui se a gente consegue ver, no momento em que a gente faz o acionamento dele, ele já vai aparecer aí fazendo a leitura de identificação da marca em si, da companhia. Ele vai apresentar algumas informações importantes, como o número de série dele, que é um ponto importante para se colocar na PET. Aqui as demarcações que nós temos. E vai apresentar um teste de bomba. Esse teste de bomba, o que a gente faz? Bloqueia a entrada aqui de ar, e aí ele vai fazer uma confirmação que o teste de bomba está ok. Vai continuar as suas configurações, e as suas demarcações aí. É importante que esse é uma das últimas versões aí, do MSA, e ele, nessa versão, ele contempla um aplicativo Bluetooth, então que pode ser monitorado ali pelo supervisor, pode ser monitorado através do vigia durante a atividade aí em espaço confinado. Ele vai fazer um aquecimento aí, na verdade, dos sensores dele, fazendo uma releitura. Então vai começar algumas demonstrações de leituras, de verificações atmosféricas que aconteceram anteriormente, e vocês podem observar que ele vai mostrando as datas. Outra informação bem importante é a data de registro, a data de hoje, e a data de calibração, certo, pessoal? Já eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a data de calibração. Ele vai finalizar o aquecimento aí dos sensores, e vai aí finalizar o processo, vai redirecionar aí a operação. E aí ele pergunta aqui, ajuste de ar limpo, a gente vai colocar aqui na condição sim. Vai fazer uma filtragem de ar, ajuste de ar ok, de ar limpo ok. Feita essa verificação, ele está em plena movimentação. Você viu que começa a piscar uma luzinha aqui, na lateral, tá? Uma das funcionalidades que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte: a funcionalidade é do homem caído. Como que a gente acha essa funcionalidade aqui? A gente vai alterando aqui no botão esquerdo até a gente chegar numa funcionalidade aqui, que é essa aqui especificamente. Tem um bonequinho caído, alarme, ligar ou desligar. Se eu coloco aqui em desliga, ele vai desativar. Se eu coloco em ligar e clico OK, ele está agora com o sensor de movimentação ativado. Observe que vai passar um tempo, especificamente 15 segundos, e ele vai começar a apitar com o sensor de imobilidade. Olha aí, sensor de mobilidade. Se eu não mexer o equipamento, você viu que eu mexi ele um pouquinho, ele já parou o sensor. Se não há uma movimentação, o que ele começa a acusar especificamente aqui no leitor? Ele vai aumentar o seu bip, a altura do seu bip, e vai continuar a sua identificação sonora e luminosa, piscante. Isso indica ali, para um vigia de espaço confinado, que o colaborador caiu ali em solo e vai aparecer. Se ele está conectado aqui no Bluetooth do seu celular, vai aparecer para ele lá que o colaborador está imóvel, que excedeu os 15 segundos. Então, isso é muito importante, essa funcionalidade ser ativada quando os colaboradores estiverem trabalhando no interior de espaço confinado e estiverem com a presença do aparelho multigás aí na sua interna, certo? Então, essa é uma finalidade muito importante, é um equipamento de suma importância, que pode ser prendido aí na roupa, pode ser afivelado aí no pescoço, do colaborador, do cinto, pode ser preso aí em algumas áreas do corpo do colaborador, de apenas dos colaboradores que estão lá dentro, com o intuito de fazer a verificação atmosférica, certo? Aqui, uma característica bem importante também desse equipamento
é a gente verificar aqui, ó, os picos, né, de mudança que esse equipamento teve, né, ao longo da sua trajetória. E se eu vou lá fazer uma verificação atmosférica e eu identifico, né, que em uma determinada área houve uma mudança atmosférica, eu preciso confirmar isso aqui no campo, né, na tela específica. Quando há alterações, vocês podem observar aqui na tela que a gente tem aqui, ó, COMB, né, que seria combustível explosivo, né, ou atmosfera explosiva aí em si, o O2, que é o nível de oxigenação que a gente tem presente na atmosfera no momento, o CO, né, que é o dióxido de carbono, e aí aqui embaixo a gente tem o H2S, né, que são os gases asfixiantes. Então, dentro dessa presença, o multigás, esse aparelho, ele faz a identificação de 4 tipos de gases específicos, né, independente aí das suas categorias, que apresentam aí o risco de periculosidade. Então, dentro disso, né, esse aparelho é de suma importância nas verificações iniciais e até mesmo durante todo o processo, né, toda a atividade em espaço confinado. Quando é possível se ter esse equipamento, é sempre de suma importância que ele esteja no interior do espaço confinado, preso ao corpo dos trabalhadores, né, de um trabalhador pelo menos, que está no interior desse espaço confinado. As indicações são de suma importância para se utilizar em limpezas de espaço confinado, em locais que a atmosfera vai mudar, né, que já tem uma característica de se mudar a atmosfera, mas principalmente em atividades que envolvam limpeza, movimentação, retirada de resíduos que possam ter a presença de gases asfixiantes e a mudança dessa atmosfera de forma repentina. Vale lembrar que o maior inimigo dentro de um espaço confinado é a sua atmosfera, e esse daqui é o nosso principal aliado para identificar a presença de gases que muitas das vezes podem ser gases inodores e podem levar ou ocasionar a queda dos colaboradores dentro de espaço confinado, gerando aí um risco eminente de morte, de perda da vida desse colaborador durante uma atividade em espaço confinado. Então, durante todas as suas ações, quando possível, sempre utilize o multigás no interior do espaço confinado. Vale aqui abrir um adendo também para a gente entender que esse aparelho, se eu utilizar em lugares em que eu vou ter atividade de caldeiraria, por exemplo, ele vai apresentar uma mudança atmosférica, porque eu vou ter especificamente um acúmulo de fumaça no interior. Então, vale se lembrar, né, de se utilizar apenas em locais em que estão devidamente controladas a atmosfera, né, em situações em que eu tenha a atividade de trabalho a quente, de caldeiraria e tudo mais, de solda, de maçarico, de lixadeira. Eu posso utilizar esse equipamento? Pode, mas vale se ressaltar a importância de se melhorar o controle dessa atmosfera, dessa fumaça, desses resíduos, dessas partículas suspensas, através de uma ventilação mecânica, que é o que a gente vai falar nos próximos vídeos, certo? Um forte abraço do instrutor Matheus Miranda, e esse foi o nosso vídeo da semana falando sobre o conteúdo de NR33, vigias e autorizados. Um forte abraço, até o próximo vídeo.